Meus amores, o prof não tá tendo retorno de áudio. Só um momentinho. Eu preciso que alguém fale com a prof. Oi, prof. Oi. Consegui. Muito obrigada. Muito obrigada. De coração. Então, vamos lá, meus lindos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, prof. Gostinho de final de semana já chegando. Já é verão, hein? Já é verão, calor que não é de Deus. Então, vamos lá, meus lindos. Sua compartilhação já chegou. Já chegou? Muito bem. Então, meus amores, se vocês precisarem de alguma coisa, a prof vai estar aqui, certo? A apostila, página 200. O professor tem que ligar a câmera da prof, né? Seria legal se a prof fizesse isso. Tá ligada? Ó, a prof nem sabia. Então, vamos lá. O Pantanal. Todo mundo está enxergando? Então, vamos lá, meus amores. No módulo anterior, você aprendeu sobre o Cerrado e a floresta amazônica na região centro-oeste, certo? Agora, nós vamos estudar o bioma Pantanal e também as principais atividades econômicas que acontecem lá, no Pantanal. Ô, prof, pra mim a Oi. câmera da sua compartilhação tá fechada. Eu não tô enxergando Para mim está aberta, amor. Para mim também. Está fechada? Cauã, meu lindo, você vai ter que sair do Meet e entrar novamente. Tá. Isso mesmo, Isabelle. O Pantanal recentemente sofreu uma grande queimada, né, na natureza. Perdeu uma grande área de preservação. Infelizmente, muito triste. Então, gente, geralmente, aqui pede aqui, descreva a paisagem que você observe na imagem de abertura, né? O que a gente vê? A gente pode observar uma planície, né? Não há presença de montanhas. Outra coisa que podemos observar aqui. Pequenos rios. Prof, agora tá aparecendo. Pequenos lagos. Muito bem, Cauã. Pequenos lagos, né? Reservas de águas naturais. O que mais? É plano, né? Uma superfície plana. Uma superfície plana. Tem bastante árvores. Isso. Uma mata também se faz presente, né? No Também tem um Pantanal. pouquinho de campo aberto, né? Um pouco de campo aberto. E o que será, gente? Qual será
a floresta presente no Pantanal. Esse campo aberto que você citou aqui, ó, que a prof está mexendo com o mouse, é simplesmente um lago que secou. E isso acontece. Sério. O Pantanal, vocês vão aprender que o Pantanal, ele tem a época da cheia e a época da vazão. A época da cheia, essa parte fica toda submersa por água. E depois, na época que não há chuva, meu avô, ele disse que ele ia pescar lá no Pantanal. Isso mesmo. É rico em peixes, né? Então, vamos lá para a página 201, meus amores. Jacarés e tuiuius, o Pantanal. Terra de jacarés e tuiuius, araras e onças. A planície mato-grossense, também chamada de Pantanal, é conhecida pela sua beleza e natureza exuberante. A prof vai continuar a leitura aqui através da apostila, tá, meus amores? Está atualizando o sistema ângulo. O tuiuiu é a ave símbolo do Pantanal. E ele é o maior pássaro do Brasil, com cerca de um metro e meio. Até o século XX, era encontrado em várias regiões do país. Hoje, ele concentra-se no Pantanal. Observe a localização do Pantanal na região centro-oeste. Então, nós temos aqui, né, um mapa apresentado. O Pantanal mato-grossense, né? Ele pega tanto Mato Grosso do Sul como Mato Grosso, certo? Prof, posso ler esse texto? Calma só um pouquinho, meu amor. A prof ainda vai explicar sobre o mapa, tá? Então, vocês podem estar observando ali no mapa, além da parte destacada em verde, também temos os rios que cortam o Pantanal. Vocês sabem me dizer qual é o principal rio que corta o Pantanal? Sei lá. Observem ali e olhem os nomes dos rios. Da Amazônia? Tem algum rio Amazônia ali? Rio Paraguai. Rio Paraguai, né? Ele é um rio importantíssimo. Por quê? Prof, porque ele alimenta os outros rios. Antes você foi um pouquinho mais rápido, aí eu estava escrevendo porque eu tô sem o meu livro. Escolaram meu pai. Ok, a prof está tentando abrir aqui. Prof. Oi. Fala, Zaira. Só para saber, essa apostila é a última? É a 3. Sim, mas a gente não vai ter outra? Tem a apostila 4 Sim, para Zaira. tirar na escola. Tem videoaula hoje da 4. Sim. Nós temos videoaula hoje já com a apostila 4. A prof já Eu avisou achava isso. que hoje era com a apostila 4. Foi? Isso, a prof avisou ontem, na aula de história, que hoje teríamos a finalização da apostila 3 e a prof já estaria iniciando a apostila 4 com vocês, certo? Então, a prof iniciou hoje a apostila 4 com vocês em geografia, justamente para dar tempo, certo?
o tempo de vocês irem buscar segunda-feira ou depois da aula, né? Dar um pulinho na escola para retirar a apostila, porque essa aula de geografia só retorna sexta-feira que vem, né? Então, vamos lá. Oi, quem tá chamando a prof? Muito bem, né? Já pegou a apostila e o boletim também. Então, vamos lá. Observando aqui o mapa, que a prof conseguiu atualizar só agora, o portal ângulo, que ele saiu sozinho, não quis me obedecer, ok. Podemos observar que o principal rio que alimenta os demais é o rio Paraguai. Ele é muito importante, né? No Pantanal. Temos aqui, ele passa, né? Ele vem aqui, o rio Paraguai, ele alimenta o rio Miranda, Rio Negro, o rio Taquari, né? O rio Taquari acaba se encontrando com o rio São Lourenço e depois segue, né? O rio Cuiabá, o rio Paraguai segue o seu curso, certo? Agora sim, o Felipe pode ler. Pode ler, meu amor. No Pantanal, a vida se renova em 2 ciclos durante o ano. Na cheia e na vazante. A cheia acontece de novembro a abril, na época das chuvas. Com essa área é mais baixa do que as áreas vizinhas quando chovem os rios da bacia hidrográfica. No Rio Paraguai, transformam toda a paisagem em uma grande área alagada. Muito bem. Então, o que o Felipe leu para nós? Pantanal, a vida se renova em 2 ciclos, na cheia e na vazante. Na cheia, quando os rios enchem, e por Pantanal ser uma planície, né, acaba ficando alagada. Esse período de cheia acontece do mês de novembro até o mês de abril. As águas sobem, né? E lá é muito comum ter aquelas casas palafitas, né? Vocês sabem que casas são essas? Aquelas casas que geralmente elas são construídas, né? Em cima de... Deixa eu pegar aqui, é mais fácil. Do lado tem um rolo de madeira que vai soltar vento. Isso. Como se elas estivessem elevadas, Sim. né? Sim. Essas casas palafitas. É palafitas o nome? Isso. Tipo umas casas com sons, trocinho embaixo, né? Não, assim, ó. Uma plataforma de madeira. Isso, elas ficam aqui, como o prof está mostrando, ó. Parece aquela plataforma de petróleo, assim, só que em casa. Isso mesmo, a plataforma de... Lembra uma plataforma de petróleo, né? Então, é assim as casas palafitas, gente. Então, quando há as cheias lá no Pantanal, a água sobe, porém não inunda as casas, né? Não entra dentro das casas, justamente porque elas já são construídas altas, né? Como se fosse no 2º andar. E fica submersa, tá, gente? Ó, chegando
muitas vezes, quase, acima, né, gente? Quase próximo à entrada das casas mesmos. Tá? É muito comum construção de palafitas na região do Pantanal, por E causa você, das cheias. O Pantanal também, gente, é a maior planície alagada do planeta. Pantanal é a maior planície alagada do planeta, certo? Até aí, ok? Então, vamos lá. O prof vai estar vendo aqui com vocês. Temos aqui, né, mostrando o que acontece no período de cheias. Aqui, só um momentinho, meu amor. A prof vai explicar aqui o mapinha apresentado, tá? Como o Felipe leu, as cheias ocorrem por quê? Porque o Pantanal ele está localizado como se fosse uma bacia. Vocês podem ver, chove aqui na Cordilheira dos Andes, no Planalto, e a água vem escorrendo pelos rios. Chove aqui no Planalto, como é mais alto, vem escorrendo, né? E acaba se acumulando aqui no solo da planície pantanense, porque ela é a mais baixa. Até aí, ok? Pode ler agora, minha eu princesa. não entendi muito bem. O que você não entendeu? Quem está falando com a prof? Lorenzo? Então, olha só. O que Felipe leu antes foi que Pantanal, ele é feito por 2 ciclos, né? Ciclos que renovam a vida. A cheia e a vazante, né? A cheia, ela acontece no mês de novembro a abril, certo? E aí, como essa área da planície pantanense, né, do Pantanal, ela é mais baixa que as demais áreas, certo? A água acaba permanecendo nesse local, certo? Porque ela não tem para onde vazar, não tem uma vazão, certo? Então, acabam ficando acomodada aqui, né? Chovem aqui, Cordilheiras dos Andes, no Planalto, né? Então, você pode ver que o que está vizinho a essa região do Pantanal é mais alto e Pantanal é mais baixo, aonde a água acaba se acumulando. Exemplo, porque aqui na cidade de Balneário Camboriú, quando acontece qualquer chuvinha, alaga o centro. Porque ele é plano. A água não tem para onde escorrer. E isso acontece também na planície pantanense. E a água Claro, fica Pantanal. parada. Fica acumulada. Então, como o Rio Paraguai, né, e outros rios, eles vão recebendo quantidades de chuva. E a água, gente, isso não é novidade, né? Ela corre para baixo, não para cima. Ela não Ainda sobe mais- o morro, ela desce o morro, né? É ainda mais perigoso quando tem casa no morro, né? Porque quando uma tempestade forte, o morro pode descer e pegar todas as casas que tiver Isso lá. mesmo.
Mas a água, a tendência dela, gente, centro de gravidade é descer, né? Então, você entendeu agora, meu lindo? Pode ler, Júlia. É a Júlia que queria ler, né, Ju? Como o Pantanal é uma área baixa e quase totalmente plana, no final do período das chuvas, parte das águas dos rios, da bacia do Rio Paraguai e da Escoada lentamente formando lagoas que para zonas de espécies de peixe. A vazante ocorre de maio a outubro, período em que quase não chove e o nível da água fica baixo. Os campos e os cerrados e as matas ficam expostos, e a água restringe-se ao leito dos rios perenes. Muito bem. Então, o que a Ju leu para nós, né? Como o Pantanal é uma área baixa e totalmente plana, né? Os rios da bacia do Rio Paraguai é escoada lentamente, formando o quê? Aquelas lagoas que nós vimos lá na abertura, né? Na página 200. E essas lagoas, elas funcionam como viveiros para centenas de espécies de peixes. Já a vazante ocorre entre o mês de maio e outubro. E é um período, gente, em que quase não chove e o nível da água vai, ficando cada vez mais baixo. Os campos, os cerrados e as matas ficam expostos e a água restringe-se ao leito dos rios perenes. Então, nós temos aqui a imagem do Pantanal no período da cheia, certo? E a mesma imagem no Pantanal no período da vazante. Quer dizer o quê? No período em que há seca, onde o rio desce. O prof. Oi. Então, Posso ler, mas prof? como o Pode ler. Pantanal ele é só planície e chove e se acumula ali, como é que corre uma seca? Então, a seca, ela ocorre porque é um período no qual não chove. Então, o que acontece? Pensa com a prof. Quando a gente estudou a região Nordeste, a gente viu que o Rio São Francisco é muito importante. Por quê? Porque ele recebe uma grande quantidade de chuva lá na sua nascente e acaba passando pelo sertão nordestino, aonde não chove, e acaba trazendo vida por aquela parte onde ele passa no sertão, né? Porque ele é um rio que não seca, certo? Mas não é por causa do sertão. Aqui na Mas região. a seca é a vazante? Isso, é o período de seca, se chama vazante. Por quê? Porque pensa com a prof. O rio recebe uma grande quantidade de chuva de novembro a abril. Todos os rios, todos os planaltos vizinhos, e todos eles escoam e vão parar lá no Pantanal. Como o Pantanal é uma planície, quer dizer o quê? Que é reto, ele vai alagando. Quando para o período de chuva, o rio, ele continua a correr, ele não para, certo? E aí, as águas próximas vão alimentando aquele rio. Vai chegar um período que o rio, ele vai ser um rio normal e vai ficar as áreas alagadas, formando aqueles lagos, certo? À medida que vai esquentando, a água vai evaporando e
vai secando a terra. Como a prof mostrou lá na página 200, a prof vai até voltar, gente, lá na página 200, que logo na abertura a prof já comentou sobre isso. Que ali naquela parte que o Lorenzo já havia falado que tinha um campo, dá para ver que era um lago. Ele é mais ou menos parecido com esse daqui, ó. Certo? Não é? Olha aqui. Ele tem mais ou menos, né? Mesma aparência. Então, à medida que essas águas vão secando, vão evaporando, ó. Aqui também, ó, tem a presença de um ex-lago, né? Que é a área alagada. Então, vai chegar um período que esses lagos aqui, eles terão desaparecidos, dando oportunidade para pastagem, né? Entendeu agora, Lorenzo? Vazante e cheia? Ok. Então, aqui temos a vazante e a cheia. Vamos lá, meus amores. Os peixes. Prof, não era eu para ler? Não era eu para ler? Quem está falando? Eu, Felipe. Felipe já leu. Espera só um pouquinho. Deixa só a prof terminar de explicar aqui. Depois a gente tem bastante texto para ler ainda, tá, Felipe? Para a gente já começar nas atividades. Os peixes, eles são muito importantes na cadeia alimentar do Pantanal. Eles alimentam-se de nutrientes depositados nas áreas alagadas e também servem de alimentos para milhares de mamíferos, como os répteis, os jacarés, as avas, né? Portanto, todos esses animais dependem das águas das cheias para sobreviver. Dentre eles, né? Aí vamos falar sobre cadeia alimentar, né, gente? Os peixes que alimentam os répteis, que alimentam os mamíferos, que alimentam as aves. Então, é aquilo que a prof sempre fala, gente. Tudo é um conjunto, né? Aqui temos a imagem da onça pintada caminhando na beira do rio Cuiabá. O poeta mato-grossense Manuel de Barros expressou sua admiração pela natureza do Pantanal da seguinte forma: passava os dias ali quieto, no meio das coisas miúdas, e me encantei. Então, aqui nós conhecemos um pouquinho sobre as cheias e as vazantes do rio, da região do Pantanal, né? Mato Grossense. Atividade 1, gente. Quando ocorrem as chuvas na região do Pantanal Mato Grossense? Quando que ocorrem essas chuvas? Novembro e abril. Isso mesmo, muito bem. O período de chuvas ocorre no período de verão, né? De novembro a abril. Muito bem. Número 2. O Pantanal
está em uma área quase totalmente plana e mais baixa do que as áreas vizinhas. Como o relevo dessa região interfere nesse bioma? Então vamos lá, gente. Pantanal, a prof já explicou isso, né? Ele está em uma área quase totalmente plana e mais baixa do que as áreas vizinhas. Como o relevo dessa região interfere nesse bioma, gente? E como as chuvas caem concentradamente no verão, e devido a esse relevo mais baixo e quase totalmente plano, as águas acabam tendo pouco escoamentos, né, gente? E acabam se acumulando na planície. É dessa forma que esse relevo acaba interferindo no bioma, né? E ele é importante. Então vamos lá. Como as chuvas caem como as chuvas caem concentradamente no verão, devido ao relevo baixo e quase totalmente plano, as águas têm pouco escoamento. Escoamento. E se acumulam na planície. Então vamos lá. Como as chuvas caem concentradamente no verão, devido ao relevo baixo e quase totalmente plano, as águas têm pouco escoamento e se acumulam na planície. A gente vai até que horas, prof? Até às 13h30? 3h45. Então vamos lá. Leia essas definições do que é um pântano. Um pântano é uma área plana
onde ocorre sempre grande de acúmulo de água e lama. Então, preste atenção. Um pântano é uma área plana, aonde sempre ocorre grande acúmulo de água e lama. A vegetação é adaptada a muita umidade. A partir dessa definição, podemos afirmar que o Pantanal Mato-Grossense é um pântano? Sim. Depende da época. Então, se depende da época, então é sinal Não. que ele não é um pântano. Porque Ele tem um período aonde ele não tem um grande acúmulo de água e lama, certo? Para ser um pântano, gente, ele sempre tem que ter um grande acúmulo de água e lama. Quer dizer o quê? Que ele não tem período de vazante, ele não tem período de seca. Então, a partir dessa definição, não podemos dizer que o Pantanal não é um pântano. Vamos lá. A partir dessa definição. Opa. Podemos dizer que o Pantanal não é um pântano, perdão, uma extensa área baixa e plana, que acumula água durante alguns meses do ano. Então, a partir dessa definição, podemos. Não sei o que eu fiz, quero saber como é que eu conserto. E se não tem opção de conserta, a gente tem que escrever de novo. Então, vamos lá. A partir dessa definição, podemos dizer que a planície mato-grossense, né, que Pantanal, não é um pântano, mas sim uma extensa área baixa e plana, que acumula água durante alguns meses do ano, certo?
Pronto. No Pantanal também tem boi. Quem gostaria de ler? Eu, prof. Eu. Espera só um pouquinho. A Júlia já leu, Felipe já leu. Alguém que não leu ainda Posso gostaria ler? de ler? A Júlia e o A Fábio. Júlia já leu. A Rosa. Não, a Júlia Oliveira. E o Vamos lá, Rosa. Pode ler, meu amor. A pecuária no Pantanal acompanhou a colonização e a exploração do ouro em Cuiabá. No século... Prof, que século é esse? No século XVIII, meu amor. 18. No século XVIII, desenvolvendo-se nas pastagens nativas da planície. Apesar do isolamento e das dificuldades, a atividade se expandiu e, na década de 1940, chegou a representar 90% do rebanho do então Mato Grosso. Charque e couro eram as principais riquezas produzidas na área. Graças à pecuária, uma cena comum no Pantanal são as comitivas, ou seja, centenas de cabeças de gado sendo tocadas por vaqueiros para fugir das águas que sobem no período das chuvas. Muito bem. Então, aqui, no Pantanal também tem boi, gente. Quando essas águas somem, desaparecem, criam um lindo pasto, certo? E o gado, ele acompanha o Pantanal desde o século XVIII. Só que até então era um local de isolamento, né? Tinha dificuldades com ruas, rodovias, né? E só a partir da década de 1940 começou a se expandir. E ele chegou a representar, né, o boi pantanense, né? Quase 90% do rebanho presente no Mato Grosso. Então, assim, ó, graças a essa pecuária, é muito comum no Pantanal o quê? Essas comitivas, que são o quê? Justamente um boiadeiro, né? Sobe no cavalo, pega centenas de bois e tira das partes alagadas e leva eles para um local mais alto, né? Na época das cheias. O modo de vida pantaneiro, além de ser escritos em livros, como o poeta Manuel de Barros, e cantado em diversos versos e prosas, músicos como Helena Meirelles, Almir Sater e os irmãos Espíndolas popularizaram a música e o estilo devido da região do Pantanal. Então, aqui estamos vendo uma comitiva, né, gente? Que leva o gado para engorda nos pastos, né, de melhor qualidade, ou até mesmo para fugir, certo? Das cheias, né? Então, vamos lá. Próximo para ler. Posso ler, prof? Pode, Júlia Oliveira. Eu leio só o primeiro parágrafo ou o segundo Pode também? ler tudo.
O Pantanal ainda tem áreas limpas, sem contaminação por agrotóxicos e fertilizantes, onde carrapati- Carrapaticidas ou inseticidas. não são aplicados. Isso é possível porque uma infinidade de pássaros, como a garça carrapateira, se alimenta de moscas e carrapatos, não permitindo a proliferação de pragas que, em outras regiões do país, atacam o rebanho. A preservação do bioma deve-se ao difícil acesso à região e aos próprios pantaneiros, que se adaptaram ao ritmo da natureza, cheias e vazantes, sem tentar modificá-la, moldando seu modo de vida e seu trabalho às características da região. Isso fez sugerir na área um novo tipo de pecuária, a produção biológica de carne, ou carne verde. Trata-se de um produto que vem despertando o interesse de muitos consumidores, bois que pastam em áreas livres de agrotóxicos e não provocam desmatamento. Muito bem. Então, o Pantanal, gente, tem áreas limpas. Quer dizer o quê? Que não contém nenhum agrotóxico ou fertilizante, certo? Aonde também esses bois, eles não recebem carrapaticidas ou inseticidas. E isso só se dá por quê? Porque lá existe a garça carrapateira, né? Que é uma ave e ela se alimenta das moscas e carrapatos. Então, vocês podem observar, gente, que a natureza é perfeita, certo? Nesse local onde existe a preservação da natureza, certo? Eles não precisam passar algum veneno, né? Para matar os carrapatos. A natureza mesmo se encarrega. Fez uma ave no qual se alimenta justamente de carrapatos. Então, essa preservação do bioma também, gente, acontece por quê? Porque esses pantaneiros, essas pessoas que moram no Pantanal, elas não tentam destruir a natureza para que ela se adapte ao mundo, certo? O que eles fazem? Eles estão se adaptando ao ritmo da natureza, ao ritmo das cheias e o ritmo das vazantes, né? Eles não Isso é tentam... lindo, né? Isso é maravilhoso. Eu acho que todos os seres humanos deveriam fazer isso. Justamente, né? Claro que eles constroem tudo certinho, né? Mas vocês podem observar que eles vão respeitando o ciclo da natureza. A gente pode observar isso até mesmo na construção, né? Das palafitas, das suas próprias casas, né? Eles poderiam ter construído uma barragem, certo? Para não inundar, mas não. Eles resolveram o quê? Vamos erguer a nossa casa e vamos deixar as águas passarem por baixo. Nós somos o intruso aqui. Sempre, essa região sempre foi alagada. Então, isso é uma questão de respeitar a natureza, né? Então, eles tentam se adaptar ao ritmo da natureza pantanense. Não a natureza ter que dar um jeito, porque o ser humano chegou lá e destruiu tudo. Então, isso, gente, acabou favorecendo a pecuária. Por quê? Porque agora existe um novo produto, né? A carne verde. Justamente é uma carne aonde esses bois, eles se alimentam somente de pasto. Eles não comem ração, gente, certo? Eles se alimentam somente de pasto, por isso que carne vermelha. Eles não têm agrotóxicos na terra, né? Então, é tudo
muito natural. Então, o boi, ele engorda somente da pastagem, certo? Ele só se alimenta grama, não tem uma ração que foi plantada em outro local, né? O milho, o trigo, e misturaram naquela ração para o gado, né? Não, porque talvez lá aonde foi plantado, a terra esteja contaminada por algum inseticida, carrapaticida, algo assim. Então, ali, ele recebe o nome de carne verde, justamente porque o boi se alimenta somente de pastos, né? Não recebe hormônios de crescimento, nada disso. No Pantanal, o gado enfrenta problemas também. Um deles é as onças. Elas não acostumam atacar os bois, mas quando suas presas naturais desaparecem da área em que habitam, por causa da ocupação humana, o gado passa a ser uma ótima opção de alimento, né, gente? Pensa, um boi gigantesco, a onça fica feliz por uns 5 dias. Outro problema também enfrentado pelos pantanenses, e principalmente pelo gado, são as piranhas. São peixes carnívoros, né? Com dentes pontudos. Duas coisas, prof. Oi? Duas coisas, prof. Eu tinha um sítio que tem cavalos, bois, era do meu avô. E outra, tem uma coisa para passar em um lago de piranhas. Rio de Piranhas. Só empurrar o boi no lago de piranhas. Daí você aproveita o tempo que o boi está fazendo parte da distração, daí você consegue passar. É justamente isso que acontece, né? Como alguns rios lá do Pantanal são infestados de piranhas, para atravessá-los, os vaqueiros acabam sacrificando um boi, geralmente mais velho ou doente, e atiram ele na água. Enquanto as piranhas devoram esse boi, os outros 500 bois podem atravessar o rio sem risco nenhum. Interessante, né, gente? Eles vão se adaptando à vida, né? Atividade 2, página 206. Vamos lá? Que diz o seguinte: qual é a relação entre o ouro e o desenvolvimento da pecuária no início da colonização pantaneira? Qual é a relação? Nós já lemos sobre isso, né? A colonização e exploração, que fizeram parte dos dois. Justamente. Olha só. A relação que eles têm, gente, é que quando os colonizadores foram para a região centro-oeste em busca de ouro, eles não se preocupavam em plantar nada, né? Eles se preocupavam, peraí, eu vou procurar ouro em tal região, mas eu tenho que plantar mandioca, senão daqui uma semana eu não vou ter o que comer. Não. Então, como eles não se preocupavam em fazer lavouras, o gado se tornou uma ótima fonte de alimento, certo? Então, eles levavam essas comitivas de gado e assim, à medida que eles iam explorando atrás de ouros, eles podiam se alimentar também. Então, vamos lá.
os colonizadores iam para o centro-oeste, opa, tudo maiúsculo, em busca de ouro, né? Portanto, não se preocupavam em fazer lavouras. Assim, o gado tornou-se importante fonte de alimento. O boi orgânico é uma nova possibilidade de riqueza para o Pantanal. O que significa essa expressão, gente? Que o boi só se alimentava de pasto. Justamente. O boi orgânico é uma expressão, significa boi criado em pastos, sem a utilização de agrotóxico. Então, vamos lá. O que significa essa expressão? Boi. Opa, não era ali. Tem que abrir uma caixa de diálogo aqui. Boi criado em pastos, sem agrotóxicos. E por que isso, gente? Porque em muitos países, até mesmo no próprio Brasil, o gado, em alguns lugares, são criados em confinamento, né? Em estábulos. Não, você falou gado. Você falou Gado? gado. Você falou gado, depois agora gado. Então, como eu estava falando, meus amores, o gado, ele é criado em muitos locais, né? Em forma de confinamento. Quer dizer o quê? Que eles não pastam, né? Eles são criados à base de ração. O gado, gente, que toma sol, come capim, come grama, ele é considerado mais saudável, né? Quando o gado pasta em áreas que não há utilização de agrotóxicos, Deve ser bom esses boi. justamente, né? Ele passa a ser chamado de boi orgânico. Então, há diferenças, né? Até mesmo na forma de criar, né? O animal é seu, você está criando justamente para o abate da carne, do couro, porém, ele não tem que viver preso, né? Tem que viver, no mínimo, de uma forma digna. Então, vamos lá. B. Por que o mercado para esse tipo de gado tem crescido no Brasil e no exterior, gente?
Por que Por vocês conta da acham? procriação, né? Porque as pessoas estão conscientizadas, né? Estão se Agora as pessoas conscientizando. sabem que a carne ela rende bastante também, tanto quanto as lavouras. Justamente. Mas também, por que esse mercado de boi orgânico vem crescendo? Porque não tem agrotóxicos, não tem. Justamente porque as pessoas estão se conscientizando sobre o Que esse fato boi é melhor de do que os hormônios. Justamente. Então vamos lá. Porque, opa, é na de baixo. Porque as pessoas estão se conscientizando sobre o fato de que Prof, e alimentos. os bois orgânicos e os bois que são criados em cativeiro, entre aspas, né? Em estábulos, presos, eles têm uma diferença na saúde, assim, na nossa saúde, que um com agrotóxico, o hormônio do Sim, crescimento vai fazem afetar mal. mais a nossa saúde. Justamente, fazem mal, tá? Mas os que nós comemos, eles são. E aí vem a pergunta. Por isso que é interessante a gente saber a procedência, né? Da onde A vem origem da esses... onde veio o boi. Justamente, a procedência, a E origem, da fazer, onde tipo, está vindo um uma mini pesquisa. alvará do lugar. Não, fazer uma pesquisa, justamente, né? É aquilo que a prof fala. Tudo que é excesso faz mal. A gente tem que saber dosar, né? Vai, Beck expressivo. Então vamos lá. Alimentos contaminados com agrotóxicos podem sim fazer mal à saúde. Opa, saúde. Fazer mal à saúde. Por isso, preferem aqueles. E também não só o boi, até alimentos que a gente nem faz ideia, mas também tem um negócio do azeite. Sim, O azeite, tipo, é uma coisa mais improvável, mas o azeite também tem a mesma coisa, assim como o dos. deixa eu te Tem contar tanto- uma coisa. Você sabe a margarina? Margarina de passar no pão. Sim. Com mais Faz. um ingrediente, você faz o plástico. E Aham, plástico? o plástico. Com mais um ingrediente, você transforma a sua Petróleo? margarina em plástico. Aqui em casa, prof, a gente usa manteiga. em vez de margarina. Manteiga. O negócio é manteiga. Manteiga. Se Eu tu tá nem falando uso nem em manteiga nem saúde, margarina. é O que eu uso de manteiga manteiga. é para tipo só para cozinhar alguma coisa para mim. Justamente. Então, assim, ó. Qual ingrediente, Manteiga, prof? não margarina. Requeijão, não margarina. Prof, mas Nata, não margarina. Prof, qual ingrediente que falta? Eu não sei agora o nome dele, mas eu posso estar pesquisando e trazendo para vocês.
Então, há É muitas coisas, cancerígeno. gente. Sim, há muitas coisas, gente, que a gente come e não tem noção o mal que faz. Mal que faz. Igual, tipo, a gente comprou uma mandioca no mercado, a gente não Suco, sabe a origem, a gente não suco, sabe gente. Esses suco. sucos de caixinha, que tecnicamente são naturais, não são naturais. Pior que refri. Eles são cheios de açúcares. Prof, eu só. Pode até não ter açúcar, o açúcar que a gente usa em casa, mas tem o açúcar da fruta. Não, eles não têm o açúcar da fruta. Eles têm açúcar. Prof, eu acho Mas que eu sou a única açúcar. que não gosta Uhum. de caixinha. Eu não tomo nada, nem suco. Assim Eu que também. Então, Eu também não. suco, gente. Suco Prefiro fazer em natural. casa. Suco laranja, espreme laranja. Bolacha. Suco de limão, espreme limão. Faz o suco em casa, gente. São pequenas coisas. Maçã, a maçã mesmo, gente. Eu posso trazer isso para vocês. Vocês têm que me lembrar, tá? Tem um vídeo que explica tudo sobre isso. O prof já assistiu várias vezes. E aí tem um que ele fala sobre a maçã, que quando você comprar uma maçã e ela estiver muito brilhosa, muito linda, você tem que lavar ela, jogar água morna, lavar muito de novo, agrotóxico. para Isso é tirar verdade. cera, para tirar É igual o agrotóxico. negócio da melancia, você tem que ver se ela tem aquela marquinha. Se ela não tiver, ela não é natural. Justamente. A Maçã, marquinha gente, quando ela foi plantada. Foi-se a época que maçã, tu tem que saber muito bem a procedência hoje em dia da maçã para você comer ela com casca. Infelizmente, Prof, e aqueles pacotinhos de saudável bolacha? você comer Eu só maçã como com com casca e tudo. porém, a quantidade de agrotóxicos, né, justamente que estão sendo colocados na maçã é muito alto. Assim, E tudo, gente, tudo que a gente isso compra. em tudo, né? Até mesmo a alface, você tem que colocar Isso que eu ia na falar. água, tem que colocar da água de molho com uma colher. Às vezes tem aqueles alface de saquinho, que é muito, Isso. muito, Tem muito que veneno. pingar óleo clorado, óleo clorado não, água clorada, ou fazer em casa mesmo com água sanitária. E Repolho. aí tem que deixar tudo de molho, gente, porque tudo vai agrotóxico. O que acontece? Antigamente se plantava, né? É sempre bom E plantar aí, em casa. a metade, muitas vezes, da plantação ia-se embora, porque os passarinhos comiam, ou porque alguma lagarta atacava, ou alguma coisa de predador da própria natureza, certo? Prof, E aí, eles começaram a visar somente o lucro. Profi, Então, muitas dessas lavouras ou até mesmo pomares têm uma perca de fruta muito baixa por excesso de agrotóxico, tá? Pode falar, meu amor. prof, e aqui os mel que a gente... Os mel que a gente compra no mercado? Sim, tem mel que não é mel. E o mel é bem interessante você descobrir se o mel é verdadeiro, sim ou não. Você se ele compra o estragar mel. algum dia, não é mel. Não, é assim, ó. Você pega o mel, uma colher de mel, coloca numa bacia transparente e aí você acrescenta água gelada. Quando você começa a mexer aquela água, você vai observar que se o mel ele for verdadeiro, ele vai fazer hexágonos, porque a colmeia é em formato de hexágonos, certo? Se o mel não for verdadeiro, ele vai fazer o movimento da água, vai formar linhas.
Eu já vi isso aí já. É muito interessante, gente. É super de verdade isso. Prof, agora Então, eu posso falar? Fala. Tenho duas coisas para falar. A primeira é que, assim, quer dizer, a primeira... Ah, tá. É que, às vezes, os alimentos, eles não são nem plantados ao ar livre. Às vezes, eles são plantados até em negócio fechado, artificial. Sim, bem E a isso. segunda coisa que eu queria falar é que o meu vô e o zelador do condomínio lá, eles estão fazendo com bambu, eles pegam bambu lá atrás no terreno, eles estão fazendo uma plantação e agora a gente está sempre transportando do meu vô para casa da minha mãe, aqui é rúcula, tomatinho cereja, Nossa, que pimenta dedo de moça. legal! Que delícia! Ele tá agora plantando amora. Ah, eu tinha um pé de amora na minha casa. Só que a árvore, ela acabou erguendo o muro, a minha casa, a rua. Nossa! Aham, um monte, destruiu tudo. E aí a prefeitura, e também estava com ameaça de cair nos fios, né, de alta tensão, aí a prefeitura foi lá e cortou. Hein, prof, calculou mal o lugar do pé de amora, hein? Pois é, gente, a gente calculou super mal. Nunca imaginamos que o pé de amora ia virar um monstro daquele tamanho. Um pezão de amora. Um pezão de amora. Mas é uma delícia. Amo amora. Então vamos lá. Número 3. Como a garça carrapateira contribui para a existência do gado orgânico? Então vamos lá. A garça Se alimenta dos carrapatos que geralmente ficam presos no pelo do gado. Isso mesmo. Então, eu quero que vocês voltem lá na página 205. E aí, grifem no texto, aqui, ó, e marquem aqui no cantinho, resposta da 3. Certo? Página 205, resposta da atividade 3. Está travado, é isso mesmo? Resposta da atividade 3. Certo? Duzentos e sete. Aqui na 207, meus amores, a prof vai estar lendo, tá? Os perigos que ameaçam o Pantanal. Embora o Pantanal mato-grossense seja um bioma ainda muito conservado, há várias ameaças à sua preservação. Conheça essas ameaças. Primeira ameaça: implantação de pequenas hidrelétricas no alto curso dos rios da bacia do Rio Paraguai. Já foram construídas, gente, mais de 40 barragens e há dezenas de projetos em análise. Cada uma dessas barragens provoca impacto na qualidade, né, das águas. Eles estão ameaçando o rio Paraguai, igual ameaçaram o Rio São Francisco. Rio São Francisco, isso mesmo. De fazer aquelas canais de água para as cidades. Isso. Mas é que eles estão controlando, fazendo essas hidrelétricas para abastecimento de energia, né? Isso. Obtenção da energia por meio da água. Essa alteração do ciclo natural que existe de cheia e vazante acaba trazendo consequências para a biodiversidade da planície e para toda a cadeia alimentar. Por quê?
porque limita a migração de peixes que sobem os rios para se reproduzir e retém o quê? Organismos aquáticos, importante para a alimentação dos animais. O impacto que cada uma dessas barragens causa no rio, quando somados às outras, certo? Acabam comprometendo o quê? Todo esse bioma. Há também a implicação econômica para a população ribeirinha, que depende do quê? De pesca, pois muitos peixes poderão ser extintos e da pecuária tradicional também. Então, é construído o quê? Essas barragens, né, que controlam a vazão da água. E também algumas espécies que já estão em extinção, né? Isso mesmo. Muitas delas muitas vezes já estão em extinção, né? Tipo bagre, peixe espinho, porque tem. Então, temos o primeiro. A implantação de pequenas hidrelétricas. 2, o desmatamento das matas ciliares, né? Que é, muitas vezes, do alto curso dos rios para a produção de carvão vegetal. Certo? Como você já estudou, isso leva o quê? A erosão do solo, o assoreamento, provocando o quê? Enchentes e prejudicando navegação e pesca. Então, aqui temos a área desmatada pelo garimpo do ouro, né? Então, imagina, quando houver as cheias, as águas vão se acumular aqui. Então, isso acaba prejudicando também. O avanço da agricultura patronal, principalmente do quê? Agricultura de soja e cana-de-açúcar, no alto curso dos rios que irriga o Pantanal. Então, temos também o quê? O avanço da agricultura. À medida que essa agricultura avança do cerrado em direção ao alto curso dos rios, ou a bacia do Rio Paraguai aumenta os riscos de quê? De contaminação, né, do bioma, porque no período de chuvas as águas carregam os agrotóxicos rio abaixo, levando para as áreas alagadas. Então, eles também estão correndo esse risco, né? Com o avanço da agricultura patronal. 4, a construção da hidrovia Paraguai-Paraná. Para o escoamento de grãos, soja, milho, algodão, arroz, feijão e minérios da região do Centro-Oeste, a população considera o projeto uma pá de cal sobre o Pantanal. O que significa pá de cal, gente? Dar por encerrada, certo? E aí diz o seguinte: pois para construir a hidrovia será necessário dragar o rio Paraguai para torná-lo navegável o ano todo. Como consequência, as cheias seriam menores e as águas escoariam rapidamente na vazante, alterando o funcionamento do bioma. Por exemplo, quando as águas baixam lentamente, formam-se lagoas cheias de peixes, e esses alimentam as aves, que por suas vezes alimentam os mamíferos. Então, gente, o que acontece? Aqui nós temos a imagem, certo? Rio Paraguai
normalmente, antes da dragagem, ele tem um solo raso. Por isso que ele enche com facilidade, entende? Levando essas águas para o Pantanal. Quando o leito do rio sofre uma dragagem, ele é retirado, né? Ele se torna mais fundo, com capacidade de receber uma maior quantidade de água, certo? Então, esse escoamento lá no rio, lá no Pantanal Mato Grossense, seria muito mais rápido. E causaria o quê? O comprometimento de todo o bioma pantanense, bem como a biodiversidade e a pesca. Então, vamos lá, meus amores. Como você já estudou em relação ao Rio São Francisco, as cidades próximas do alto curso ameaçam o rio com esgoto sem tratamento, lixo, poluição, desmatamento das áreas próximas às nascentes. No ano de 2000, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, classificou o Pantanal como uma reserva da biosfera mundial. Uma das razões é o fato de a região ser área de parada, descanso e reprodução de aves que migram entre a zona polar antártica para a zona polar ártica. Embora esse título devesse motivar mais ações do governo para a conservação e a riqueza as riquezas ambientais, o incentivo ao desenvolvimento econômico sem destruição do meio ambiente ainda é pouco efetivo nesse sentido, infelizmente, tá? E aí chega a atividade 3. Na atividade 3, nós temos a seguinte proposta. Observe a imagem que representa o Pantanal Mato Grossense. Identifique e numere as atividades que ameaçam o bioma e complete a legenda. Então, nós temos aqui, certo? Um mapa. Então, complete, né, gente? A legenda. Aqui nesse mapa. Então, podemos ver o quê? Ó, um exemplo, para vocês entenderem o que a prof está falando. Número 1, eu posso colocar... O que é isso daqui, ó? Hidroelétricas, né? As hidroelétricas, gente. Hidroelétricas e barragens. Elas podem, sim, alterar, né? O curso das águas. Então, aqui eu vou colocar número 1, hidroelétrica e barragens. Coloco o número 1 aqui e na legenda aqui. Exemplo, vimos também um problema muito sério. Número 2, a hidrovia, certo? Posso colocar aqui, número 2, a hidrovia.
Aqui, número 3. Desmatamento das matas ciliares, né? Que são aquelas matas que ficam próximas aos rios. Aqui, gente, alguém sabe o que que é isso? Plantação. Plantação. Plantação, a monocultura, né? Plantações de cana-de-açúcar, de trigo, soja. Então, temos a monocultura, né? As plantações. E aqui, o que que esse avião está fazendo aqui, gente? Analisando agrotóxicos. Agrotóxicos, né? Então, no número 4, eu posso colocar agrotóxico. E aqui nessa cidade, o que que está acontecendo nessa imagem? Um morro tá desmoronando, como que fala mesmo? Não, o esgoto está sendo jogado no rio, né? Estão despejando esgoto no rio. Aqui. O que é isso aqui, gente? A pecuária. Não é a pecuária? Boi orgânico. Pecuária. Próximo. Assoreamento dos rios. Erosão e assoreamento, né? Aqui nós temos a erosão. Aqui. E aqui embaixo, o assoreamento. Página 211. E por fim, gente, a pesca. Aqui, ó. Opa. A pesca. Certo? Faltam 10 quadradinhos. Isso. Já tem Temos a 10? pesca. Já tem 10. Aqui. Já tem 10? Então, muito bem. Então, vamos lá. Página 212. Vocês vão ter que fazer o quê? Letra A. Identifique e numere as atividades que ameaçam o bioma e complete a legenda. Fizemos isso junto. B. Agora é seu, é pessoal. Escolha 3 atividades da legenda e explique como elas interferem no equilíbrio do bioma do Pantanal. Certo? Número 2. Observe novamente a imagem. Identifique as atividades econômicas da população ribeirinha. Então, a gente sabe, né? E responda: essas atividades interferem no equilíbrio do bioma? Não, né, gente? Atividades da população ribeirinha, o que que é? Pesca, né? E a pecuária, que se adaptou ao ciclo das cheias e das vazantes. Então, da população ribeirinha, não interfere. Por quê? Porque eles tiram seu sustento de uma pesca, e essa não é predatória, né? E também a pecuária, que se adaptou ao ciclo de cheias e vazantes, né? Então, meus lindos, a prof vai estar fazendo a chamada de Camboriú rapidinho.
Que a galerinha de Balneário já chegou. Oi, você não sabe quando começou a aula? Oi, pô. Oi, sejam Você não bem-vindos. já começou a chamada no começo da aula? Não, não fiz. Arthur, Brenda, Cauã está presente. Presente. Fábio, Felipe está presente. A Isabelle também. As duas Júlias, Lara, Lourenço também está presente. Lucas, Presente. não, é o Lucas Hart, de Camboriú. Luciano, Tá presente, prof. oi? Lucas Rins. Ele tá O presente. Lucas tá? Ok. Prof, quem só foi chamado pode sair? Pode ir saindo, meu amor. Um ótimo final de semana para vocês. Manuzinha, Micael, Nicolas, Roger está presente. Tainá, Viceuso, Vinícius, a Vitória está presente. Beijos, prof. Tchau. bom Wallace trabalho. e a Zaira também está presente. Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Oi, pô.